querido paroquiano da paróquia Santuário São Francisco de Assis, no Xaxim. Eu sou o seminarista Jonathan, tenho 24 anos, sou natural de Campo Largo, sou da Arquidiocese de Curitiba e estou no 4º ano de Teologia. Hoje venho aqui me dirigir a você de modo muito especial, principalmente a você, catequizando, que está num caminho de preparação para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã. Quero convidá-la para que nesta pregação possamos escutar a voz do Senhor que clama em nossos ouvidos, para que não tenhamos medo de anunciar a boa nova do Senhor a todos os povos. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o medo de evangelizar e sobre o recebimento do Espírito Santo. Para isto, nós vamos utilizar o texto do Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Se você tem aí com você a sua Bíblia, pegue-a. Se você não tem, não está com ela em suas mãos, busque-a. Busque-a e abra no capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 19 a 23. Convido-vos para que iniciemos esta pregação invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Se você quiser, abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Peçamos que o Senhor venha iluminar este momento. Que o Espírito Santo conduza-nos para que possamos ouvir a voz do Senhor e sim, colocarmos-nos cada vez mais atentos à sua vontade. Digamos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza neste momento. Para a nossa reflexão, você já está com a Bíblia em suas mãos, então vamos acompanhar a leitura para aprofundarmos-nos no mistério de Cristo. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido paroquiano, querido catequizando, queridos pais, queridas mães, nós vamos refletir um pouquinho sobre este Evangelho. O medo de anunciar o Evangelho e também o recebimento do Espírito Santo. Entendamos um pouquinho o contexto desta passagem. Esta passagem relata-nos a aparição de Jesus aos seus discípulos. Se dizemos em aparição, quer dizer que os discípulos já haviam experimentado a morte do Senhor. A passagem pelo mistério da cruz
já havia sido um sinal para a vida de amadurecimento na fé daqueles que seguiam o Mestre. Vejam, os discípulos estavam com o Senhor e o Senhor chega ao ápice da sua vida pública, entregando-se para a salvação de todos na cruz. Quando Cristo entrega-se na cruz para a nossa salvação, os discípulos veem isto como que se fosse um basta. Até fogem da cena da cruz, do momento da cruz. Os únicos que ficam é Maria e João, ficam aos pés da cruz. Os outros discípulos fogem porque têm medo de serem crucificados como o Mestre foi. Vejam, os discípulos têm medo. Nós escutávamos hoje que os discípulos estavam trancados, estavam fechados em um salão, porque estavam com medo de anunciar aquilo que o Mestre lhes ensinou, porque tinham medo de que iriam acabar do mesmo modo que o Mestre, na cruz. Vejam, é importante nós termos consciência de que os discípulos, eles colocaram-se a caminho durante a vida pública de Jesus, eles foram amadurecendo em sua fé. Apesar de não entenderem muitas vezes o que o Senhor queria dizer ou ensinar, eles ali persistiram. E vejam, até mesmo depois da morte do Senhor, eles dispersam-se. Mas vejam, o texto relata, eles estavam unidos lá no cenáculo, estavam unidos no salão, estavam unidos naquele local com as portas fechadas, mas estavam juntos. Então, o Senhor vê que eles estão com medo de anunciar. E o que o medo faz às pessoas? Paralisa. O medo, ele nos impossibilita de realizarmos algo que queremos. Vejam, às vezes podemos sentir medo de sairmos no escuro, de sairmos na rua numa escuridão, numa penumbra, porque pensamos que poderíamos ser assaltados, que poderia acontecer algo de ruim. Fazemos várias projeções do futuro. E se acontecer isto, então eu não vou. Eu fico com medo, receio, o medo me paralisa. Na nossa fé também acontece isso. Nós temos medo de anunciar o Evangelho, nós temos medo de falar do Senhor e às vezes ficamos estagnados em um ponto. Não amadurecemos na fé. Não recebemos os sacramentos, mas não damos passos. Porque o Senhor disse, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga. O caminho de seguimento do Senhor nunca será fácil. Ele não disse que seria fácil. Mas há uma diferença muito grandiosa. O caminho pode não ser fácil, mas o Senhor está conosco. Se o caminho é rude, se o caminho é difícil, o Senhor está conosco. Se o caminho nos causa medo, o Senhor está conosco. Mas nós não podemos abandonar o Senhor. Ele está conosco, mas muitas vezes somos nós que abandonamos o Mestre. Então, os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam paralisados. O medo nos paralisa. Querido catequizando, querida catequizanda, queridos pais, queridos paroquianos, o medo não pode nos paralisar na nossa fé. Não podemos ter medo de dizer quem é Jesus. Não podemos ter medo de dizer que somos católicos. Não podemos ter medo de dizer que acreditamos num Cristo, num Deus que morreu, ressuscitou e que reservou-nos um lugar no céu. O Senhor nos dá esta certeza, o Senhor nos dá esta esperança de salvação.
Então nós não podemos ter medo de dizer, de anunciar e dizer a todos os povos: eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu amo a minha igreja. Mesmo que recebamos críticas, mesmo que sejamos perseguidos, martirizados, não podemos deixar de seguir o Mestre. Quando nós estamos apaixonados, nós fazemos de tudo para defender aquela pessoa. Quando gostamos de alguém, quando alguém ofende a nossa família, nós viramos leões, nós fazemos de tudo para defender as pessoas que amamos. Nós não temos medo de enfrentar qualquer pessoa para defender a algo que gostamos, a alguém que gostamos. A fé, a igreja, a religião não pode ser diferente. Nós não podemos ter medo de defender a nossa fé, pois se nós tivermos medo, quem defenderá? Nós precisamos defender. Precisamos vestir a camisa, como vestimos a camisa do nosso time de coração. Vibramos, torcemos, gritamos pelo time quando está jogando. Nós devemos fazer isto com a igreja. Precisamos gritar, defender aquela que é a nossa mãe igreja, que protege e ama os seus filhos. Então, filho, filha, não tenha medo de dizer que você é cristão. Apesar de dizerem, de tirarem sarro de você, de falarem mal, não importa. O que importa é seguir o Mestre. O que importa é colocar-se a caminho do Senhor, pois lá na frente a recompensa será muito maior. A salvação, o caminho com o Senhor, trará-nos muitas alegrias, nos trará a alegria eterna. Então, não ter medo. Primeiro passo, não tenha medo. Nós não podemos ser cristãos medrosos. Nós precisamos ser cristãos fervorosos, corajosos, independentes. Precisamos ser guerreiros que lutam para defender a fé. Muitas vezes, vejam, não estou dizendo que precisamos sair por aí gritando, levantando bandeiras, fazendo propagandas da nossa fé. Muitas vezes, a maior propaganda da nossa fé, a maior defesa da nossa fé, é quando nós, no silêncio da nossa vida, agimos bem, fazemos as coisas corretamente, quando ajudamos o próximo, quando não nos deixamos levar para falar mal das pessoas, quando não caímos nos nossos pecados. Aí estamos sendo verdadeiros cristãos, não tendo medo de anunciar quem somos, pois muitas vezes uma atitude fala mais do que 1000 palavras. Então que nós não tenhamos medo de agir como bons cristãos. E por que nós agimos como bons cristãos? Como nós vamos agir como os bons cristãos neste mundo tão perverso? Como ser bom? Como ser um bom cristão, um fiel maduro na sua fé neste mundo, que às vezes é tão perverso e nos leva para outros caminhos? Nós só arranjamos forças para viver no mundo e transformá-lo, pois quem transformará o mundo somos nós. Nós, com nossas atitudes, se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo melhor. Agora, se cada um de nós não fazermos a nossa parte, o mundo cada vez vai ficar pior. Então, nós fazendo o propósito, não tendo medo de anunciar a palavra de Deus, de agir como bom cristão, nós vamos fazer do mundo melhor. Para que façamos o mundo melhor, nós precisamos de algo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que move-me, que age dentro de mim. Lá no batismo, quando você recebeu o batismo, o sacramento do batismo, você recebeu o Espírito Santo. Você tornou-se templo do Espírito Santo. Nós não podemos deixar esta imagem, nós não podemos deixar de esquecer, filhos e filhas, que nós somos templos do Espírito.
que o Espírito mora dentro de nós. Vejam, nós temos dificuldades de reconhecermos que somos templos do Espírito Santo. Nós não lembramos disto. Todas as vezes que invocamos o Espírito, não é para que o Espírito venha lá do céu e desça sobre nós, não, é para reanimar aquilo que nós já temos dentro de nós, aquilo que nós já recebemos, o Espírito, que está e é Deus e que está dentro de nós. Então, o Senhor diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem e nos coloca a caminho. O Espírito Santo, ele reanima a igreja. Quando nós lembramos que somos templos do Espírito Santo, as nossas atitudes tornam-se melhores. Quando nós lembramos que somos templos do Espírito Santo, a nossa vida torna-se melhor. Agora, quando nós esquecemos que somos templos do Espírito, nós nos deixamos submergir pelo medo, pelo pecado. Nós nos deixamos, nós nos afastamos do Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Não esqueça-se disso. Não esqueça que você já o recebeu. E quem recebe o Espírito Santo precisa colocar a sua vida em doação ao próximo. A missão do cristão é doar-se. É doar-se pelo próximo, é doar-se pela igreja, é entregar a sua vida em favor em favor do outro. Veja, eu recebo o Espírito. O Espírito me impulsiona a agir bem. O Espírito me impulsiona a ter boas escolhas, a ter boas atitudes. Refletir, pensar antes de fazer. Você já parou para pensar quem lhe ajuda a caminhar nos momentos de tristeza, de solidão, de medo? Quem? Quem lhe dá esta força para continuar neste mundo? É o Espírito. É Deus. Você só se move porque Deus quer. Você só caminha, você só está aqui porque Deus quer. Porque Deus te fez, Deus te constituiu. Ao verem o Senhor, os discípulos alegraram-se. Filho, filha, você recebeu a graça, o dom de Deus. Então, não tenhas medo. Por que tendes medo de anunciar o Evangelho? Por que tendes medo de dizer que és cristão? Por que tendes medo de anunciar que Cristo é o seu Salvador? Tenha alegria. Sinta-se feliz porque você acredita em um Deus que é capaz de lhe salvar. Tenha alegria em poder dizer ao outro: eu creio no Deus do impossível. Tem uma música muito bonita que diz assim: é impossível não crer em ti. Olho em tudo, olho na criação, olho no meu irmão, olho na minha família, olho nos meus amigos e eu vejo como Deus é bom, como Deus é grandioso, como Deus é espetacular, porque Ele me criou, Ele criou tudo tão perfeito. Você é perfeito aos olhos de Deus. Apesar das suas falhas, apesar das minhas falhas, nós somos filhos de Deus, que Deus nos acolhe e nos recebe todas as vezes que caímos. O Senhor está ali
quando nós arrependidos dos nossos pecados, o Senhor está ali para nos acolher e nos colocar de novo no caminho da graça, no caminho de amadurecimento, no caminho da busca da santidade, no caminho da busca do reino dos céus. É breve o tempo da pregação. Eu só queria lhe dizer e lhe convidar a pensar neste ponto. Por que eu tenho medo de dizer que sou cristão? Por que tendes medo em dizer que tem fé? Por que tendes medo em ser feliz por seguir o Senhor? Por que tendes medo? Por que tendes medo se tu és templo do Espírito Santo? Por que tendes medo se sabes que o Senhor está contigo todos os dias da sua vida? Não tenha medo. Vista a camisa da fé. Vista a couraça. Vista a roupa da armadura da fé. Pois firmes no Senhor, confiantes no caminho, confiantes na palavra de Deus, nós conseguiremos chegar um dia à glória celeste. Filho, filha, catequizando, o seu processo está só iniciando. O caminho é longo, mas lembre-se, você não está sozinho. Pois quando os discípulos se sentiram sozinhos, o Senhor chegou e disse: a paz esteja convosco. E repetiu pela segunda vez: a paz esteja convosco. Estavam com medo, mas o Senhor estava com eles. Que Deus permaneça em vossas vidas. Que Deus permaneça em vossos corações. Não desanime, não tenha medo, porque o medo nos paralisa, o medo não nos deixa ser feliz. Estou com medo de falar porque a pessoa vai ficar triste. Estou com medo de agir assim porque eu posso decepcionar alguém. Mas eu lhe digo, se for para o bem, para o seu bem, se for para o bem de Deus e para o bem da igreja, às vezes precisamos, sim, não ter medo de agir, não ter medo de dizer, não ter medo de corrigir, não ter medo de dizer não. Às vezes é preciso dizer não, mesmo que as pessoas fiquem bravas. Às vezes é preciso dizer não ao pecado, não a algum convite malicioso, não a algum convite indecente. Não, diga não ao mal, mas diga sim a Deus. Diga sim à coragem, diga não ao medo. Que o Espírito Santo, que habita no meio de vós, vos abençoe e vos dê a graça e a força para continuar no caminho do Mestre. Deus te abençoe, que São Francisco de Assis, homem santo que em sua vida caminhou ao encontro do Mestre, nos inspire e nos faça bons seguidores do Senhor, do Mestre Jesus. Deus abençoe. Até mais. Que a graça do Espírito Santo te conduza neste caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.